Graça e paz a você que se inscreveu no curso de História e Doutrinas da Igreja de Cristo no Brasil. Este é o módulo 8, conhecendo os artigos de fé, e esta é a nossa 8ª videoaula, Cremos no Pecado, parte 4. Bom, até o presente, nós estivemos examinando as Escrituras no tocante de como os homens se tornaram pecadores e culpados diante de Deus, a saber, através da desobediência e queda de Adão. Nós queremos, nesta nossa videoaula, examinar o que as Escrituras nos diz no tocante à corrupção moral do coração humano, né? Na verdade, os homens não apenas herdaram, por assim dizer, de Adão a sua pecaminosidade e culpa, sua condenação, como inclusive a sua corrupção moral. Embora Adão tenha sido feito à imagem e semelhança de Deus, todos quanto descenderam dele trazem em si a imagem e semelhança de Adão. Então, é o que nós iremos examinar nesse momento. A consequência e penalidade do pecado de Adão não foi apenas a morte, conforme vimos em nossas últimas videoaulas, mas também a corrupção moral. Isso significa que cada um dos descendentes de Adão nasce inteiramente inclinado ao mal e à inimizade contra Deus. Uma vez que todos os homens carregam a culpa do pecado de Adão, eles também carregam a penalidade, morte e corrupção moral. Cada um dos descendentes de Adão, assim, nascem sob a sentença e morte, moralmente corrompidos e completamente inclinados ao mal. Esse é o ensino de toda a Escritura Sagrada. É evidente, a partir da experiência humana, que a corrupção moral do homem não é um comportamento aprendido ou imitado, mas uma característica inerente, enraizada profundamente no coração, como Cristo diz em Marcos 7, versículo 20. O que sai do homem, isso é o que o contamina. Vamos falar nesse momento sobre depravação total. Um dos mais importantes termos usados pelos teólogos para descrever a profundidade da corrupção moral herdada é a depravação total. Independentemente se você é de linha calvinista ou arminiana, ambos creem na depravação total. Isso porque é o ensino que emana das Escrituras, é o que nós encontramos na palavra de Deus. Agora é muito importante que a gente entenda os termos para que nós não venhamos a nos equivocarmos ou de repente defendermos posicionamentos que contrariem aquilo que as Escrituras nos ensinam. A palavra depravação vem da preposição latina di, que comunica intensidade, e a palavra latina pravus, que significa torto ou distorcido. Dizer que algo é depravado significa que seu estado ou molde original foi profundamente distorcido ou pervertido. Portanto, dizer que o homem é depravado significa dizer que ele caiu de seu estado original de justiça e que sua própria natureza tornou-se profundamente corrupta. É isso que nós queremos dizer. Porém, para ser mais claro, eu quero começar dizendo o que depravação total não significa. Em primeiro lugar, que a imagem de Deus no homem foi totalmente perdida na queda. Certo? Há muitas pessoas que pressupõem, de que por depravação total queremos dizer que a imagem de Deus no homem foi totalmente perdida na queda, o que não condiz com o ensinamento das Escrituras. Alguns exemplos disso, Gênesis 9, versículo 6, 1 Coríntios 11, verso 7, Tiago 3, 9. As Escrituras ainda se referem ao homem como sendo a imagem de Deus. Portanto, há uma consciência real na qual a imagem de Deus permanece em todo homem. Certo?
no qual não há como negar que o homem fora feito à imagem e semelhança de Deus. Há aspectos que nos assemelham a Deus e que nos diferem dos anjos como dos animais. Segundo lugar, depravação total não significa que o homem não tem conhecimento da pessoa e da vontade de Deus. As Escrituras nos ensinam que todo homem sabe o suficiente de Deus para odiá-lo e conhece o suficiente de sua verdade para rejeitá-la e tentar restringi-la. Tanto é que Paulo nos lembra no capítulo 1 de sua carta aos Romanos de que isso nos faz indesculpáveis. O homem não peca por ignorância, ele peca pelo fato de, apesar de saber, ele rejeitar esse conhecimento. Paulo nos diz, por exemplo, em Romanos 1, versículo 18, porque do céu se manifestaria Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Então observe que o homem não é ignorante, ele não desconhece seu Criador. Paulo chega a dizer no verso 21 do mesmo capítulo que, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. E observe que Paulo aqui está falando aqueles que têm o conhecimento de Deus na criação, né? Está falando da revelação geral e não da revelação especial. Mesmo através da revelação geral de Deus na criação, todo homem tem o suficiente para conhecê-lo. E não obstante, eles resistem a esse conhecimento, o detêm, e em vez de glorificarem a Deus, se desvanecem seus discursos. É o que Paulo vai nos dizer aqui no capítulo 1 de Romanos. Terceiro lugar, depravação total não significa que o homem não possui uma consciência ou que ele é totalmente insensível ao bem e ao mal. Em Romanos 2, versos 14 e 15, as Escrituras ensinam que todo homem possui uma consciência. Uma consciência que quer os defenda, quer os acusa. Se não cauterizado, tal consciência pode levar o homem a admirar caráter e ações virtuosas. Então, nós não queremos dizer por depravação total de que o homem não tenha uma consciência ou que ele seja insensível a tal ponto de não distinguir o bem do mal. Quarto lugar, depravação total não significa que o homem é incapaz de demonstrar virtude. As Escrituras claramente nos ensinam que os homens são capazes de amar os outros, praticar serviço civil e até fazer bens externos religiosos. Mateus 7, versículo 11. Além do testemunho das Escrituras, certamente temos a nossa própria vivência para comprovar isso. Há muitas pessoas que, apesar de não crentes, que demonstram grandes virtudes, qualidades. Há pessoas de caráter mesmo não sendo contado entre o povo de Deus. Há pessoas desenvolvendo ações para benefício do próximo, ou ações essas que contribuem para o progresso social, né? Então, por depravação total, não queremos dizer que o homem seja incapaz de fazer o bem ao próximo. Além disso, em quinto lugar, por depravação total, não queremos dizer que todos os homens são tão imorais ou perversos quanto pode ser. Nem todos os homens são delinquentes, fornicadores ou assassinos, mas são capazes de tal. É isso que as Escrituras nos dizem. São capazes de tal, mas não que todos os homens necessariamente sejam tão imorais e perversos
a ponto de não haver virtude neles. O que os restringe é a graça de Deus, esse é o ensino de toda a Escritura Sagrada. Não fosse a graça comum de Deus que refreia a pecaminosidade no coração do homem, há muito tempo o mundo teria se destruído. Então, mas é importante que entendamos, há pessoas de caráter, pessoas com princípios e valores, né? Há pessoas que defendem princípios esses que nós cristãos defendemos, apesar de não serem cristãos. Bom, essa foi a nossa videoaula. Na nossa próxima videoaula estaremos dando continuidade a esse assunto e falando então sobre o que por depravação total queremos dizer. Então até lá.